Conto Grito no Cais, de Cássio Barreiros Paiva, presente no livro Coletânea de Contos Policiais 2024, da editora Persona. Século XIX, América do Sul, ano de 1888, em 13 de maio, chega ao fim a escravidão no Brasil. Depois de 4 séculos de trabalho escravo, enfim, os negros estavam libertos, garantidos pela Lei Áurea, a qual foi assinada pela Princesa Isabel, cognominada a Redentora, a primogênita do imperador Dom Pedro II, que pôs fim a um período que nunca deveria ter existido no mundo. Ninguém deveria ser dono de ninguém. Todos nós nascemos livres e assim deveríamos viver. Acabou a escravidão, acabou o trabalho, acabou a comida que recebiam diariamente, acabou o teto, estavam sem chão. E agora? Como fazer para viver? O serviço que era executado pelos negros fortes nas lavouras de cana-de-açúcar ou nos cafezais passou a ser feito pelos imigrantes italianos recém-chegados em terras brasileiras. O povo escravizado foi liberto e entregue à própria sorte. Sem casa, sem rumo, migraram dos campos para as cidades, subiram os morros para terem pelo menos um abrigo para a família. Construíram casas chamadas de pau a pique, totalmente artesanais, feitas com bambu entrelaçado, amarrados com cipós preenchidos com barro. Por serem fortes, conseguiram trabalho no cais do porto, descarregando sacos de alimentos que chegavam nos navios vindos da Europa. As moças de fino trato, também marginalizadas pela sociedade, dividiam o espaço com os ex-escravizados, numa ajuda mútua, pois cada um tinha que levar o sustento para sua casa. Madrugada fria, chuva torrencial que impedia uma límpida visão. Ao longe, Tonho, negro forte, com seus 20 e poucos anos, enquanto fazia uma pausa em seu serviço, avista Teodora, uma das meninas andando em direção ao pier. Logo atrás, um homem de estatura mediana. Horas depois, houve-se um grito ensurdecedor e ecoou por todo o cais. Tonho ouviu, correu imediatamente. Todos correram também. Ao chegar ao local, viu o corpo de um homem jogado entre as pedras. Estava decapitado. Usava somente um sobretudo. Não possuía nenhum documento. A única coisa que podia ser identificada era a logomarca da companhia marítima. A vítima era um dos tripulantes do navio Tritão. A cabeça não estava junto do corpo. Quando a polícia chegou, fez algumas perguntas, mas ninguém sabia responder. Tonho estava mais perto, pois foi um dos primeiros a chegar. Um inspetor questionou com rispidez. — Ei, você aí, o que você tem a me dizer? Tonho nada disse, ficou apenas fitando a cena. O inspetor repetiu a pergunta. — O que você tem a me dizer? Você viu quem poderia ter assassinado esse homem? Mais uma vez, Tonho não disse nada. Furioso com o descaso dele, o inspetor chamou um dos soldados e disse para algemá-lo. Seria levado como suspeito pelo crime cometido. As pessoas que estavam ao redor não se manifestaram. Deixaram levar o pobre Tonho para ser interrogado. Mesmo aquelas que o conheciam, que sabiam que ele era um dos trabalhadores da estiva, com medo de também serem punidas, se calaram. Na chefatura, o chefe de polícia Dante foi ainda mais incisivo e prontamente o acusou. — Como você fez para matar aquele homem? Com qual objeto você o degolou? E onde está? Tonho, com a mesma mansidão de sempre, olhou diretamente para os olhos dele e nada disse. Continuava calado, sem demonstrar nenhuma reação, sequer de medo. Indignado com tamanha desfeita, ordenou que o jogasse imediatamente na pior cela que poderia existir na chefatura, lá que era o lugar de pessoas insolentes como ele. Tonho entrou, escolheu um canto, sentou e ficou a contemplar o céu escuro, assistindo à chuva que caía ainda forte. Chegou bem perto da grade e pôde sentir alguns pingos escorrerem pela sua face. Ele gostava de chuva, do cheiro de terra molhada e do frescor que ela trazia. Ele sabia que não tinha sido a menina que viu andando para o pier quem tinha assassinado o estrangeiro. Era sua conhecida de muitos anos. Nunca soube que era se meter em nenhuma confusão. O grito que Tom ouviu veio dela, ao se deparar com a morte de seu cliente. Casper, o capitão do Tritão, fez o reconhecimento do corpo. Solicitou que o preparassem para ser levado de volta ao seu país de origem, a Dinamarca. Daria um enterro digno para um dos seus melhores marujos, Sven. Quando a notícia da prisão de Tonho chegou ao Morro do Limão, sua mãe imediatamente correu para a chefatura. Queria saber por que prenderam seu filho. Só porque era negro e pobre? Ele era inocente e nunca tinha matado ninguém. Porém, foi em vão sua tentativa de soltar o filho. Dante sequer deu atenção ao seu pedido, e não quis ouvir nenhuma explicação, nada, e ninguém o demovia da convicção que Tonho era verdadeiro assassino. Chorosa, a mãe não se intimidou, não arredou o pé do local onde o filho se encontrava preso, na esperança de pelo menos falar com ele e saber o que tinha de fato acontecido. Juntaram-se a ela todos os seus amigos, a comunidade estava unida para ajudá-la. Gostariam também de fornecer informações que pudessem contribuir na soltura do injustiçado Tonho. A algazarra era tanta, cansado do tumulto, o chefe de polícia por fim deu ouvidos à mãe do detento. Dona Santinha então falou. — Seu doutor, tenho 6 filhos.
O Tonho é meu caçula, o mais apegado a mim. Trabalhador que só, não tem tempo ruim com ele, é uma bênção. Quando fiquei viúva, ele parou de falar. Não sei se foi por causa do susto, pois ele estava junto do pai quando ele foi assassinado numa emboscada. Ele estava, seu doutor, no lugar errado e na hora errada. Os bandidos confundiram meu marido e deram várias facãozadas nele. O pobre do menino Tonho viu tudo. E desde esse dia nunca mais nenhuma palavrinha saiu da sua boca. Foi por isso que ele não respondeu ao senhor. Não é porque ele não quer, ele não consegue. Dante coçou a cabeça diante de tal explicação. Sequer tinha passado pela sua mente que o suspeito era mudo. Em sua arrogância e superioridade, achava que o mesmo estava fazendo desfeito de sua autoridade, e por causa disso tomou aquelas atitudes drásticas. Ele não se desculpou com a mãe, somente ordenou que o soltasse. Tonho saiu carregado pelos amigos, feliz por estar liberto, uma liberdade que tinha gosto de justiça, justamente por seu povo ter sofrido tanto com prisões sem sentido, sem obrigados a trabalhos forçados. Essa é uma página virada em sua vida que ele queria esquecer. No outro dia, Tonho voltou ao seu trabalho e foi investigar por conta própria o que tinha acontecido naquela noite. Quem tinha matado o dinamarquês? Ao procurar nas pedras, achou uma pulseira de ouro. Estava arrebentada no fecho. Ele já tinha visto aquela pulseira uma vez e tentou se lembrar de onde. Procurou Teodora e mostrou a pulseira para ela. Imediatamente reconheceu. Disse que pertencia ao capitão do navio. Inclusive, queria dar de presente para ela numa noite que estiveram juntos. Só não deu porque era uma herança de sua mãe. Tonho e a amiga procuraram o inspetor, aquele que estava conduzindo o caso. Entregaram a pulseira para ele e a amiga contou que o Tonho a encontrara nas pedras, no mesmo local onde estava o corpo da vítima decapitada. Sem dizer o motivo, Dante convocou o capitão Casper para ir à chefatura. Precisava de mais informações para a preparação do corpo. Chegando lá, recebeu voz de prisão dada pelo Dante, acusado pelo assassinato de seu marujo. Dante então quis saber o motivo. Casper, com uma frieza no olhar, simplesmente respondeu: esse marujo infeliz tinha tudo para ser ainda mais aproveitado em meu navio. Era o melhor que eu tinha. Falava várias línguas, tinha gosto pela cultura. Porém, teve a infeliz ideia de se apaixonar pela minha esposa. Só soube desse fato quando estava a bordo, vindo para o Brasil. Esperei o momento certo e quando a chuva forte caiu, eu o matei e sumi com a cabeça loira dele. O que o senhor fez com a cabeça? Onde está? Perguntou Dante. Ela está muito bem guardada, não precisa se preocupar, respondeu com desdém. Quer saber onde encontrá-la? Terá que desvendar minha charada. Quando navega, fica parada, e quando para, nada anda. Isso é um absurdo, esbravejou o chefe de polícia. Onde já se viu ter que desvendar uma charada para saber o paradeiro de objeto de um crime? Exige uma resposta concreta e definitiva. Sabendo de antemão que não seria descoberta a resposta, o capitão então disse: a cabeça daquele grato está em seu instrumento de trabalho, enquanto estamos atracados, enquanto no fundo do mar. Assim que partirmos, será exibido ao lado do navio. Caso ainda não saiba onde encontrar, o que deixa o navio seguro é mais uma dica que eu vou te dar. Âncora é a resposta, meu caro. Diante disso, Dante solicitou que uma equipe fosse ao cais, onde encontraram o navio Tritão, amarrado na âncora, a cabeça do marujo dinamarquês.